Nossa noite já não é silenciosa. Ela é preenchida por luz, movimento e uma conexão que nunca dorme. O cérebro humano, que por milhares de anos soube reconhecer o cair da noite como um convite ao descanso, agora se confunde. Para muitos jovens, a madrugada deixou de ser o fim do dia e virou o início de uma rotina digital. É um ciclo. Quem dorme tarde tende a se viciar mais nas redes sociais, e esse vício, por sua vez, empurra a noite ainda mais para frente. Uma batalha silenciosa entre o corpo que pede pausa e a tela que nunca se apaga. A luz azul dos celulares, tablets e computadores é lida pelo cérebro como luz do dia. Isso suprime a melatonina e atrasa o relógio biológico. Segundo uma pesquisa norueguesa realizada em 2022 com mais de 45 mil estudantes de 18 a 28 anos, cada hora adicional de uso de telas na cama aumenta em 63% o risco de insônia e reduz, em média, 24 minutos do tempo total do sono. O sono é um pilar fundamental aí da saúde, é tão importante quanto a alimentação, exercícios físicos e para o cérebro. Dormir não é um descanso, é um trabalho ativo. Durante o sono acontecem processos essenciais para manter a vida em equilíbrio, como, por exemplo, a consolidação da memória, regulação emocional, organização do sistema imunológico e muitas outras questões. Em adolescentes, em jovens, particularmente, isso ainda é mais crítico, porque o cérebro está em remodelação intensa e depende do sono para consolidar o aprendizado, a maturidade emocional e o controle de impulsos. A luz que é emitida pelas telas é interpretada pelo cérebro como luz do dia. Ela reduz a liberação de melatonina, que é um hormônio que inicia o processo de sono e envia para uma região, o núcleo supraquiasmático, que é o relógio biológico ali, a mensagem que ainda é cedo para dormir. Resultado, atraso no início do sono. Então, esse é um grande problema, né? Porque os ciclos do sono acabam sendo fragmentados. Você tem uma menor quantidade das fases do sono, inclusive do sono REM, que é aquela fase que a gente sonha, e uma pior recuperação cognitiva, né, de aprendizado, por exemplo, no dia seguinte. Então, em jovens, esses efeitos são mais intensos pelas mudanças que o cérebro passa, principalmente até os 23, 24 anos de idade. Não que depois não tenha problema. Tem problema sim, mas nos jovens isso é muito pior. Mas não é só a luz, é a mente acelerada. A rolagem infinita mantém o cérebro em constante estado de alerta. Cada vídeo, cada like, cada atualização ativa o sistema de recompensa e prolonga a vigília. De acordo com a pesquisa norueguesa, divulgada pela BBC News Brasil em abril deste ano, entre os jovens que usam telas na cama, quase 70% afirmam acessar redes sociais nesse momento, justamente quando o cérebro deveria desacelerar. O celular começou a me afetar principalmente quando eu fiz a transição de período de treino. Então antes eu treinava à tarde, quando eu estava na escola. Quando eu terminei o colégio eu passei a treinar de manhã. Então tinha que acordar um pouco mais cedo. E eu tinha muito costume de ficar no celular até mais tarde. Até 1 da manhã, passando da meia-noite. E eu percebia que quando eu ia treinar, meu rendimento não era tão bom assim, por conta do cansaço. Justamente pelo consumo excessivo do celular, da tela, até altas horas da noite, né, que não é recomendado. Então isso atrapalhava diretamente quando eu ia treinar. Eu sempre costumei dormir por volta de 7h30, 8 horas por noite. Mas aí pelo consumo de celular, principalmente das minhas férias, passou a ser tipo 6h30, no máximo. Assim. O sono está sendo trocado por dopamina, e cada minuto roubado da noite faz falta no dia seguinte. No foco, na memória, no humor, na produtividade. A relação entre tecnologia e sono também é emocional. À noite, pensamentos se intensificam, a ansiedade aumenta. O celular vira companhia, distração e fuga, mas na prática se transforma em mais estímulos que adiam o descanso. O celular ele exerce uma função, mesmo na contemporaneidade, que de certa forma vai servir como um tampão para a angústia. Justamente na hora de dormir, de descansar, que é o momento que a gente tem que desacelerar, a gente está utilizando o telefone. E aí o que acontece? Né? Aquele sistema de rolagem, né, que a gente tem no Instagram, que a gente tem no TikTok, né, quase todos os nossos aplicativos hoje são assim.
eles estimulam o nosso sistema dopaminérgico, nosso sistema de prazer, de recompensa. Então a gente precisa ver o próximo, porque o próximo é mais legal. Antes de dormir, a gente é atravessado por pensamentos muitas vezes ilógicos, irracionais. A gente é atravessado quase como um objeto pelos nossos pensamentos. E nesse momento pré-sono, a gente começa a diluí-los, a pulverizá-los, né? É como se não existisse mais uma relação muito direta entre o ser e o pensamento. Então a gente vai soltando ele, entrando nesse estado de pré-sono. E com essa ideia em mente, vocês acham que o telefone ajuda a gente a descansar realmente? Vocês acham que ele ajuda a gente a reduzir o ritmo? Isso não acontece, a gente aumenta o ritmo. Então, pessoas que não têm dificuldade do sono podem começar a ter, se esse hábito for instaurado. E as pessoas que já têm são enganadas, né, por essa ideia de que o telefone vai desacelerar, de que vai me dar sono, que eu vou descansar, vou relaxar e vou dormir, porque isso não vai acontecer. A boa notícia é que existe caminho. Reconquistar a noite não significa abandonar a tecnologia, significa estabelecer limites. Um toque de recolher digital, uma redução de brilho, rotinas de relaxamento, preparação do ambiente de descanso, são apenas alguns dos pequenos gestos que ajudam o cérebro a entender que o dia acabou. Prejuízos existem e eles são crônicos. E eles já estão bem documentados em estudos internacionais que a gente vê por aí, né? Por exemplo, déficit de atenção, irritabilidade, um pior desempenho escolar, fica mais difícil prestar atenção no dia seguinte, né? Isso ninguém tem mais dúvida. Existe um maior risco também do desenvolvimento de ansiedade e até depressão. Alteração do apetite também pode surgir. Ah, Maurício, vai ganhar ou vai perder? Depende da pessoa, mas aumenta uma outra substância chamada grelina e isso acaba causando aí alterações metabólicas e geralmente até ganho de peso. E, é claro, uma piora da regulação emocional. O humor fica muito instável. O limite seguro, ideal, 1 hora sem telas antes de dormir. Se isso não for possível, 30 minutos já ajuda um pouco com o brilho reduzido, né, o modo noturno ativado. Então, essas são as principais dicas. O sono não é um luxo, é um investimento em memória, foco e equilíbrio emocional. Quando a noite deixa de ser interrompida por telas, ela volta a ser o que sempre foi, um lugar de silêncio e renovação. A dependência digital noturna não é inevitável. A batalha pela sua noite é solitária, mas começa a ser vencida no instante em que você decide escutar o silêncio. Então, no final, o que eu vejo é realmente um grande prejuízo, até porque eu tenho pacientes que começaram comigo quando tinham aí 12, 13 anos de idade. Hoje eu ainda atendo esse pessoal que tem 28, 30, eu tenho paciente até de 35 anos que começou a passar em consulta comigo quando tinha 12, 13 anos. Então eu já vi muitas histórias sendo feitas na vida. E essa história do sono, né, do sono inadequado, digo até que piorou nos últimos anos, mas é uma questão realmente muito preocupante. Quando eu estou procrastinando, eu olho, vejo porque eu estou fazendo, para o que eu estou fazendo e falo, pô, não tá legal o que eu faço. Se eu vou mudar isso, então eu paro de mexer e faço o que eu devo fazer. Eu já sabia que isso faz mal. Então, quando eu não usava, eu já não tinha essa procrastinação toda. Então, é isso que eu recomendo fazer. Tentar deixar de usar a rede social por um tempo, sabe? Tem que ser uns 5 meses, depois você volta a usar pouco. Mas tenta dar um tempo de redes sociais, porque isso já é feito para prender a sua atenção. Acho que falando de celular, tente ser menos dependente das telas para futuramente não ser dependente de remédios, talvez.